Opa! E aí galera, beleza? Meu nome é Raí Faustino, eu tô chegando aqui com mais um tutorial. Faz um tempo que eu não gravo nenhum tutorial de produção musical. E o que aconteceu foi o seguinte: cheguei no Facebook e perguntei, galera, vocês querem mixagem de voz? Vocês querem tutorial de beat, de trap, coisa básica e tal? Se você viu o título do vídeo e também viu aqui no cantinho esquerdo em cima, ó, vai desculpando aí a voz porque eu tô barreado, viu? Vai ter um bocado de tosse nesse vídeo. O mais importante é que a gente vai falar de mixagem de voz hoje, tá certo? Minha garganta não tá 100%, mas eu tô aqui no corre pra poder fazer esse vídeo pra vocês, sem enrolar mais. A gente não entrega essa porra nunca! Então vamos lá. Parada é a seguinte, galera. Eu peguei uma voz que eu mesmo gravei aqui em casa, no esquema que quem me acompanha já conhece. Eu gravo o microfone aqui no guarda-roupa, tem um vídeo dando as dicas de como eu faço. O link tá na descrição aí, tem um cartãozinho aparecendo por algum lugar aí também, com certeza. E a parada é a seguinte, foi a música Novos Frutos, na qual eu fiz um freeverse pelo RND. A original foi em cima do beat do Loop Fiasco, mas eu não trouxe esse beat pra cá porque é gringo, né? Tem direitos autorais. Eu achei melhor fazer um beat especial para essa ocasião. Vamos dançar primeiro na voz pura como tá, e depois eu mostro o beatzinho que eu fiz. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após o incêndio. Tem várias paradinhas que a gente vai melhorar nessa voz daqui a pouquinho, mas vamos dar um saque primeiro no beat. Basicamente isso, basicamente esse loop, tá? Eu tentei pegar mais ou menos o mesmo BPM da música do Loop Fiasco, botei um beat bem diferente mesmo, pra não ter nenhuma lembrança, pra não ter nem chance dos caras virem me sacanear aqui por causa de direitos autorais, suave? Parada é a seguinte, galera, você pode perceber aqui que os beats, os elementos do beat, né, já estão com uns efeitinhos, tá? São uns equalizadores, eu não coloquei nenhum compressor, só fiz uma equalizada mesmo de bobeira. Quem não sabe o que é que eu tô fazendo aqui, vai ver meu tutorial de beat, tá? Porque o tutorial de beat ampliado, eu fiz o beat do zero. E eu também fiz toda uma parte de mixagem, uma equalização. Lá eu dou todos os meus motivos de como e por que eu faço as coisas. Não vou entrar nesse detalhe de novo aqui hoje, porque o foco hoje é a voz. Belezinha? Então, simplesmente acreditem no que eu fiz e confiram lá depois, caso não tenham visto ainda. É bom verem primeiro porque tem vários conceitos que eu falei naquele vídeo que eu vou trazer aqui pra voz também. Beleza, rapaziada? Vamos dar um saque nesta voz? Vamos começar a trabalhar nela isolada e depois a gente traz ela no contexto pra ver como é que ela funciona com o beat como um todo. O primeiro passo que eu faço numa voz, que eu gravo aqui em casa, como eu gravo no meu quarto, né? Tipo, eu tenho vários probleminhas aqui com questão de ruído, né? Muito comum, porque meu ambiente aqui não é preparado profissionalmente para gravação. Então eu tenho que confiar aqui nos meus amigos. Um desses amigos é o Reefer, que trabalha como um supressor de ruído, né? De que maneira eu vou configurar ele para poder reduzir o ruído do ambiente? Eu vou botar o modo em Subtract, Edit Mode em Precise. O FFT Size você pode botar em 1024, que ele funciona bem, tá? 4096 ele pega muito pico e fica um negócio muito louco que pode acabar zoando sua voz. Eu considero 1024 o suficiente. O que é que eu faço aqui no Reaper, tá? Eu seleciono uma parte que eu tava em silêncio, por exemplo, essa daqui. Ligo aqui o Repeat, tava ligado já. O segredo é o seguinte, eu gravei esse tutorial todo e deu merda no vídeo, eu tô gravando do zero, né? Eu não ia falar nada, mas aproveitando que já tá marcado aqui, por quê? Por causa disso. Mas o que é que eu não faço por vocês, né? Olha só, marcando aqui o Automatic Build... em inglês. Automatically Build Noise Profile. A gente vai fazer com que o nosso Reefer aprenda o ruído do ambiente. E esse repeat aqui é bom porque ele vai fazer o seguinte, ó, deixa eu dar o play aqui pra vocês verem. Ele fica ciclando aqui só no espaço que eu delimitei utilizando o mouse. Se eu não tivesse feito isso, eu teria que apertar o espaço na hora certa para ele não pegar essa voz aqui. Eu não posso fazer com que ele interprete a voz como ruído, né? Porque aí vai bagunçar tudo.
Desmarca esse carinha daqui e vamos jogar na voz. Agora eu posso tirar o repeat já, pra ver como é que fica. Fazer o antes, tá? Tirar ele aqui. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas nós moreço. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas nós moreço. É mais óbvio se a gente comparar essa parte daqui, obviamente, né? Sacou? Com ele não tem nada. Esse daqui tá em toda a minha voz, então é bom utilizar esse carinha daqui. Outra coisa, se você quiser dar uma regulada na sua captação em relação à supressão de ruído, segura Ctrl no seu teclado e clica no mouse e arrasta. Ó. Você pode retirar mais ou menos, dependendo da situação. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês como que isso afeta a minha voz. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo. Sacou? Se eu exagero, ele começa a deteriorar a minha voz até o ponto que a voz some. Claro que eu não quero isso. Não que é justo. Com a Nem sorte isso de também. seu gênio. Essa voz parecendo que tá afogando, fica estranho. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno. E se eu desço demais também, eu deixo passar ruído. Enfim, você na sua casa aí pode ver com bastante cuidadinho qual que é o ponto correto, né? Entre supressão de ruído e manutenção da sua voz. Você não pode exagerar nem tirar muito pouco também. Esse nível que eu captei eu vou deixar e vou considerar que ele é o correto para o tutorial ir para frente. Vamos fazer o seguinte aqui agora, galera. A minha voz, especialmente, para quem me conhece aí, já viu foto minha, eu tenho um espaço grande entre os dentes da frente. Quer dizer que minha voz tem muita sibilância, sai muito ar. A maior parte das pessoas tem sibilância, todo mundo tem na verdade, mas eu em especial tenho muita. Então a minha voz não pode passar sem utilizar um de-esser. O que é que esse cara daqui faz? Ele nada mais é do que o compressor que atua apenas em determinadas áreas de frequência, tá? Se eu pegar uma frequência alta ou média alta e aplicar a compressão baseada nesses preceitos daqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma diminuição apenas desses sons, do s, ou então do sh, sacou? Essas sibilâncias não são legais, fica incomodando no ouvido da pessoa quando tá ouvindo o som, então é bom dar uma controlada nisso. No meu caso, rapaziada, eu reconheço que a frequência de 3K ou 3K e um pouquinho para cima é bom para mim, porque isso vai ajudar a pegar não apenas o S puro, também vai pegar o X, como se fosse o X, sacou? Você pode testar na sua voz aí como é que fica. Se você jogar uma frequência um pouco mais alta, sempre confie no seu ouvido. Eu vou até testar uma frequência aqui do que seria uns 6K mais ou menos, né? O ponto médio entre 3 e 10 seria 6.5. E vou regular aqui o threshold, que é o limiar, que é o ponto no qual o de-esser começa a agir. Vamos confiar no ouvido aí, vamos que vamos. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os pontos-chave são esses aqui, ó. Vencendo, sendo. Tem que dar o controlado nesse S. Vamos lá. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano. Vamos usar aquele mesmo truque, ó. Delimita aqui. Repeat, pra não ficar dando pausa toda hora. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Rapaz, esse plugin é gratuito, mas ele funciona bem para um caralho. Até exagerando esse threshold, ele pega legal. Claro que eu não vou fazer isso, mas o som não fica ridículo, sacou? Tem plugins pagos que se você botar no talo, ele destrói o som. E esse cara aqui trabalha bem pra caramba. Mas eu vou trazer aqui pro 3K, que eu tô ligado que pra minha voz funciona. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Deu que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Viu como ele controlou os S? Eu vou fazer um antes e um depois aqui. Tirar o repeat aqui pra gente não ficar maluco. Vamos lá. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Agora com ele. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Tem uma controlada, sacou? É tudo muito sutil. Você tem que prestar atenção justamente nesses sons de sibilância para você controlar essas paradas que não são agradáveis. Agora vamos lá. Eu peguei o meu vocal, diminuí a sibilância. Agora vamos para a parte divertida, velho.
tem 3 processos que eu gosto de fazer a partir dessa parte, que na verdade acabam virando 4. É o seguinte: equalização redutiva, depois eu venho com a compressão, e essa compressão aí vai ter 2 etapas, e depois eu termino com a equalização aditiva. Qual que é o conceito? Vamos meter a mão aqui, porque com a mão na massa dá para explicar um pouquinho melhor. Vou puxar esse equalizador do Reaper. Vale lembrar, galera, eu nem falei nesse vídeo, né? Eu só vou utilizar plugins gratuitos para que todo mundo consiga meter a mão. Tudo que eu vou usar aqui já vem no Reaper, menos esse de-esser, que eu vou botar o link na descrição para quem não tem, baixar e utilizar também. Totalmente gratuito esse plugin. Suave? Perdão. Vamos lá. Primeiro equalizador é redutivo, como eu falei. O papel dele é remover algumas frequências que eu não vou precisar, que vão me atrapalhar no processo de mixagem. Toda voz, você tem que tomar cuidado para que não deixe passar nenhum grave, por exemplo. Porque esse grave daqui para baixo, é o seguinte, deixar o bandwidth dele 1.8, high pass em 100 Hz. Isso aqui é um padrão que eu utilizo para quase todas as vozes, galera. De 100 Hz para baixo, raramente você vai ter algo que preste. É mais sujeirinha, mais restinho de captação. Mas esse restinho, você não consegue ouvir. Apesar de você não conseguir ouvir, ele atrapalha na sua mixagem, porque você vai ter elementos graves, como bumbo e baixo, que precisam ter espaço. E quando choca a frequência, o resultado não é legal. Você vai tentar cada vez mais pegar o fader do baixo e jogar lá em cima para ver se você ouve. Você pode até ouvir eventualmente, mas você vai ter uma lama muito grande na sua mix. Por quê? Porque você não se preocupou com os choques de frequência. Todos os elementos que você vê que não precisa de grave, faz isso, galera. Limpa. Ó a caixa que eu fiz aqui, ó. Limpei também. Onde mais? Nesses leads aqui, ó. Limpei bem mais agressivo, inclusive, que ele é mais agudo. Limpei quase 200. Enfim, você vai vendo aí quais são os elementos que você está utilizando e até onde você pode limpar sem prejudicar a sonoridade, sacou? Voz, geralmente, 100 Hz é de boa. A não ser que seja um maluco com uma voz muito grave. Aí você tem que ver, confiar no seu ouvido. Você pode reduzir isso aqui para 80, por exemplo, 70, se o cara for, sei lá, o James Earl Jones, dublador do Darth Vader, sacou? Mas geralmente 100 Hz resolve. E pra mulher com certeza resolve. A não ser que seja mulher, porra, com a voz fenomenalmente grave aí. Suave? Primeira etapa, esse 100 Hz aqui, que eu já falei. Depois eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar essa banda número 2 aqui e vou começar a pesquisar para ver se tem alguma frequência que me desagrada nesse médio grave, sacou? Nessa faixa aqui, entre 150, 200, até mais ou menos 500. Essa é uma faixa que costuma ser problemática. Ou sou eu que sou chato com ela. Eu costumo travar essa guerrinha com essa faixa porque é uma parte que embola muito voz. Eu gosto de voz mais clara, sacou? Então vamos lá. Vou pegar essa banda daqui, subir ela, deixar a banda bem fininha e vou dar play na minha voz, começar a procurar uma frequência que esteja me desagradando. Esse boost aqui, ele não é definitivo. É só para investigar a sonoridade. Vamos lá. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é Ó que merda, ó que ridículo. Essa frequência aqui tá me incomodando. É uma sonoridade que não me agradou, sacou? Então eu dei o boost pra procurar o som feio. Agora o que eu achei, eu tiro. Uns 2, 3 dB aí, geralmente 3. Fechou. Dá uma limpada, olha a diferença. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Antes. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Depois. Mas não esmoreço, pois jamais... Perde um pouquinho de corpo? Perde, porque essa frequência aí tem a ver com o corpo da voz também, mas é uma questão de escolha. Eu prefiro limpar um pouquinho do que ter uma voz com corpo e embolar a minha mix, tá ligado? É a abordagem que eu utilizo. Então, beleza. Isso aqui é a minha equalização redutiva. Vamos lá para a parte da compressão. E como eu falei para vocês, ela vai ser dividida em 2 partes. Utilizando sempre o compressor do Reaper. É o seguinte, galera. Deixa eu colocar logo 2 aqui, ó.
O segundo eu vou deixar inativo por enquanto. O primeiro compressor, ele vai servir para poder nivelar o meu vocal. Como a gente percebe aqui, deixa eu fechar aqui rapidinho, ó. O meu vocal tá todo loucão, ele tem os níveis mais baixos aqui, ó. Aí daqui a pouco eu dou uma empolgada, canto um pouquinho mais alto. E eu não posso deixar que essa diferença seja tão perceptível pro ouvinte. Senão ele tá ouvindo o vocal baixinho, ele aumenta o volume do MP3 dele, do iPod dele, sei lá, pra poder ouvir a ideia que eu tô dando. Aí daqui a pouco chega essa parte aqui que eu grito no ouvido dele. Não é agradável, sacou? Tem que ser uma parada um pouquinho mais previsível, um pouquinho mais linear, né? Eu preciso utilizar um compressor para poder fazer esse papel. O compressor que vai fazer isso, ele vai ter um comportamento mais lento, mais suave. Vou tentar simular o comportamento de um compressor óptico, chamado óptico, tá? O LA2A é um compressor clássico que faz esse papel, só que ele tem umas particularidades que eu não vou conseguir imitar direitinho. Vou tentar chegar o mais próximo possível. Com um ataque de 50, release 150. Eu poderia marcar esse auto release aqui, porque o LA2A ele tem um release variável, mas eu não tenho certeza de como o release desse cara aqui, o auto, funciona, então não vou me arriscar. Você pode experimentar aí na sua casa para dar um saque no resultado, fique à vontade. O ratio 4. Esse knee size ele é muito importante, galera. É o seguinte, todo compressor ele tem um limiar, que é esse threshold aqui, tá certo? Como é que a gente trabalha esses caras? Ele vai determinar a partir de que momento o compressor começa a agir, tá? Quando o compressor age a partir do limiar, ele tem uma curva. Todo compressor tem uma curva, tá? E se eu colocar esse knee size como 0, essa curva fica muito dura. Ou seja, é uma curva imediata. A partir do limiar, o compressor age imediatamente, sacou? Se eu colocar um valor maior do que 0, essa curva começa a se suavizar. E nesse compressor que está nivelando o meu vocal, isso é interessante. Por quê? Se eu colocar o Ni com um tamanho adequado, significa que a minha compressão vai ser suavizada e eu vou conseguir nivelar o meu vocal sem que tenha um efeito de pump, sacou? Sem que o vocal fique tipo entrando e saindo. Vou até utilizar ele com o Ni brutal primeiro e depois eu vou jogar o Ni em 15 para vocês sacarem a diferença. Claro que eu tenho que ajustar o limiar também para que a compressão haja, né? Eu não posso colocar os parâmetros aqui e deixar o threshold em 0, porque senão, ó, tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. O vocal tá atuando aqui embaixo. Tenho que trazer esse cara para cá para baixo para que ele comece a efetualmente comprimir o meu áudio. Eu vou observar também essa barrinha daqui para ver quantos decibéis que ele tá fazendo de redução, tá? Para poder nivelar vocal, geralmente entre 5 e 7 dB aí, tá muito de boa. E para você sacar isso, é bom você passar pelas partes mais baixas do vocal, tipo aqui, e as mais altas, tipo aqui. Se liga, eu vou pegar logo a mais alta aqui, para ver se eu consigo nivelar ela como 7 dB. Pleno e forte, após É o forte, sacou? isso que a Fênix surge pleno e forte, após Não pegou nada, vamos descer mais o threshold. prêmio, mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe, nunca é justo. Esse compressor aqui, gente, ele pode atuar a maior parte do tempo, tá? O segundo ele vai pegar só os picos, mas esse primeiro compressor é bom que ele até pegue a maior parte do seu vocal para que ele nivele legal mesmo. Olha só. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte... O forte pegou uns 8 dB ali, mas não tem problema não. Não precisa se prender tanto a número. Se liga na sonoridade também. Vamos fazer um antes. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas... E um depois. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas... Meu vocal ficou controlado e dá a impressão que tá mais baixo. Não é só impressão não, realmente tá mais baixo. O que é que eu faço para compensar isso? Chego aqui no wet do compressor do Reaper e dou um boost nisso aqui, uns 3 dB, uns 2 dependendo. Tem que tomar cuidado com esse cara daqui, porque se você exagerar,
ele vai estourar. Olha só. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Ó que bosta. Estragando o vocal, não pode deixar que isso aconteça. Então controla a emoção, só um pouquinho, pra poder recuperar um pouquinho. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça preta. E vamos em frente. Esse compressor aqui já tá fazendo seu trabalho. O segundo compressor, gente, ele vai trabalhar de maneira totalmente diferente. O primeiro, ele tá com ataque lento, release lento, tá simulando o comportamento de um Opto. Ah, e o Ni também, que eu tinha esquecido, ó. Falei, mas esqueci de mudar depois. Ó com o Ni aí agora. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após incêndio. Ficou um pouco mais suave e me agrada um pouco mais dessa maneira, tá bom? Voltando ao segundo compressor, como eu tava falando, ele vai ser bem rápido. Ataque de 1 milissegundo. Release de 7. O ratio também será de 4. Lá ele. O Ni 0 dB. Ele vai ser realmente o compressor mais agreste, sacou? E a ideia dele é pegar só os picos. Essa configuração aqui eu tô tentando imitar um compressor estilo FET. Como se fosse, por exemplo, o 1176, o compressor clássico. Que ele atua de maneira muito rápida e dá uma sonoridade muito legal aos vocais e qualquer outro instrumento que você possa utilizar ele de maneira coerente. Suave. Vamos dar um saque nele aqui, dar um play no vocal. Vou manipular meu threshold de maneira que o gain reduction seja mais ou menos 2 dB. Vamos lá. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após incêndio. Sacou que o forte, ele pegou tipo um 5? Isso é complicado, hein? Talvez o meu primeiro compressor não esteja agindo direitinho ainda. Eu posso dar uma manipulada nisso aqui para ver se fica um pouquinho mais nivelado. Trazer o cara um pouquinho mais para baixo. Surge pleno e forte após incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe. Não... Os números são só guias, tá, gente? Não precisa ficar preso a eles. Confie sempre no seu ouvido. Então vamos lá, vou tentar regular esse cara daqui. Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a Fênix surge plena e forte após incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe. Nunca é justo, com a sorte de ser um gênio, não falhei no percurso. Se eu regulo meu compressor aqui, galera, atuando bem rapidamente e dou um boost aqui no edge também, o papel dele na real vai ser trazer o vocal pra frente, que é uma característica que vai ser muito bem-vinda. Especialmente para vocal de rap, de metal. Todo vocal tem que estar na frente, mas, pô, rap e metal são estilos geralmente agressivos, sacou? O metal tem que ser o cara dando aquela ideia na sua cara, tanto o rap assim também, então o vocal não pode ficar escondido. A ideia da compressão em série é justamente essa, evidenciar o vocal o máximo possível sem perder a qualidade. Vamos lá? Tá faltando uma coisinha aqui, ó. Faltando a última etapa, que é a equalização aditiva. Se na redutiva eu tirei coisa, na aditiva eu vou colocar umas coisinhas a mais. Quais são as frequências que eu, Raí Faustino, gosto de adicionar em vocais? 1 kHz. Eu gosto de chegar aqui, colocar 1 ou 2 decibéis, largura 1, e aqui também em 10.000 eu gosto de adicionar uns 2 ou 3, tá? Sendo que esse cara aqui ele pode ser tanto high shelf quanto band. Você vai verificar aí na sonoridade qual que vai funcionar melhor no seu caso, tá bom? Eu vou testar dois aqui a pouquinho, mas não sem antes explicar o porquê de cada uma delas. Primeiro, o 10K eu dou um boost porque ele costuma trazer uma característica que eu gosto muito. Eu gosto muito de vocal que tem brilho, sacou? Dá uma presença legal no vocal. Eu acho que fica mais bonito quando eu chego aqui e dou essa gracinha. Já esse 1 Hz, ele serve para quê? Para que eu posicione o meu vocal principal no espectro de frequência da mixagem. Que diabos é isso, Raí Faustino? É necessário pegar todos os elementos que você está trabalhando na sua mixagem e arrumar um espacinho no espectro de frequência. É aquela coisa que eu estava falando, ó. Lembra que eu tirei o grave aqui
para não embolar com kick e com bass. Mesma coisa, eu preciso que o meu vocal se destaque, preciso que ele tenha o lugarzinho dele, eu vou dar um boost nessa frequência daqui, e o que eu posso fazer também, ó, é chegar nos outros elementos e garantir que nessa faixa de frequência eu vou ter espaço para o vocal ficar. Em inglês os caras falam tipo, arrumar um lugarzinho to the vocals sit, para o vocal sentar e ficar bonitinho lá sem chocar com o resto. No hip rola uma parada muito foda, que é o seguinte, eu posso abrir uma faixa nova, Ctrl T, jogo aqui em cima das outras e clico nesse botãozinho daqui, ó. Plau! Vira uma track diretório chamado folder. Ou seja, posso chamar isso aqui de instrumental, inclusive fazer isso aqui, ó. Todos os outros elementos estão dentro dessa faixa. Os efeitos que eu aplicar aqui vão se aplicar para os outros também. Olha só, eu vou pegar aqui em 1K 1000 e vou, ao invés de adicionar, vou tirar 2 dB. E tem uma sutileza que eu gosto de fazer também, galera. Quando eu faço boost, eu deixo a largura de frequência um pouquinho maior. Quando eu corto, eu deixo mais fininho. Isso aqui, acho que nos meus testes, né? Vale você testar aí também. Eu acho que gera um equilíbrio um pouquinho maior. Tá bom? Então, voltando aqui pra voz. Esse cara eu fiz para poder fazer com que a voz se assentasse na mix como um todo. E esse boost aqui é para poder trazer a característica de brilho na voz. Suave. É importante você saber o que cada coisa está fazendo tem um propósito, né? Você tem que entender o que cada uma dessas coisas faz. Você não pode sair por aí jogando coisa no equalizador loucamente. Na verdade você pode porque você é dono dos seus sonhos. E você, menina que está assistindo aí também, é dona dos seus sonhos. Mas você pode se perder facilmente nessa brincadeira de futucar as paradas até ficar bom. E é bom ser objetivo, sacou? Enfim, tô falando demais. Vamos dar um saque na voz. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Deixa eu fazer um antes, sem esse bucho aqui, ó. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não... Depois. Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas... Que delícia, minha gente. Eu gosto, viu? É importante você dar um boost em frequência alta, porque o de-esser, ele comprimiu as frequências altas para poder diminuir a sibilância, lembra? Então esse boost aqui também tem essa relevância aí nesse sentido, sacou? Se você quiser, você pode, ao invés de botar 2, você pode botar 5, 6 e botar bend para ver como fica a sonoridade, sacou? Eu vou deixar esses experimentos para vocês fazerem em casa, porque eu particularmente estou super satisfeito com a sonoridade como está. De boas, acabei de mexer na voz. Agora tá na hora de ver como que ela fica junto com o resto. Vamos selecionar minha música toda aqui. Ligar o repeat do Reaper, porque ele é nosso amigo. Vou até fechar aqui, né? Porque isso aqui é só o Yau, Faustino, não sei o que. Da Massa Clan. Mentira. Deixa eu dar um play nessa merda e a gente vai chegar aqui no fader, subindo aos pouquinhos, até a voz ficar no nível que a gente quer. Vamos lá? Mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe. Não quer... Se você sentir que tá embolando um pouquinho demais, eu tô sentindo que o negócio não tá ficando tão confiável assim. O que é que eu posso fazer? Lembra daquela track que eu criei do instrumental? Eu posso jogar ela um pouquinho pra baixo, que aí eu crio espaço pro vocal chegar, sacou? Eu não tenho que competir. Olha como fica diferente. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio. Mas não esmoreço.
esmoreço, pois jamais esqueço que a fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe, nunca é justo. Com a sorte de ser um gênio, não falhei no percurso. Lote do novo milênio é corte, é o povo sofrendo, mas vale no caminho dos justos. Caminhada tribulada, onde nada inspira nada, e quem não nada sente a carga das ventas afogadas. Fumaça bloqueando a mira da varianzol, sufocando tudo, rasga igual cerol. É isso aí, rapaziada. Eu ainda senti uma sobrinha de grave no vocal. Se eu quiser... esse aqui é da coração aditiva, aí você vai tirar a frequência. Eu vou porque eu sou dono dos meus sonhos. Vou chegar aqui, ó. Eu até costumo fazer isso. Garantir que não tá sobrando nenhum grave, sacou? Porque às vezes um high pass, ele não é o suficiente. Você vê que ele tem essa curvinha daqui. Algumas frequências estão talvez passando. Se eu faço outro, eu meio que reforço isso e evito que o vocal embole com grave. Vamos ouvir de novo? Bora! Tentando entender o que a luta vem sendo, lutando e vencendo. Os mano vendendo veneno com a cabeça prêmio, mas não esmoreço, pois jamais esqueço que a fênix surge plena e forte após o incêndio. A morte é o nosso prêmio, a vida é um detalhe, nunca é justo. Com a sorte de ser um gênio, não falhei no percurso. Lote do novo milênio é corte, é o povo sofrendo, mas vale no caminho dos justos. Caminhada tribulada, onde nada inspira nada, e quem não nada sente a carga das ventas afogadas. Fumaça bloqueando a mira da varianzol, sufocando tudo, rasga igual cerol. Versos terríveis como um pôr do sol bem on. É isso aí, rapaziada. Tutorialzinho em mixagem de voz. Alguns procedimentos simples, mas que é importante a gente entender os conceitos por trás disso. Não é só sair colocando plugin de qualquer jeito e esperar que as coisas funcionem. Esse aprendizado é relevante para que nós consigamos chegar nos resultados do caralho. Desculpa que eu tô cheio de sono aqui, eu tô sem conseguir falar as coisas bonitas pra poder encerrar o vídeo. Mas é isso, rapaziada, esse processo aqui é bastante simples, sacou? Mixagem de voz 101, coisa de boas aí pra vocês estudarem em casa. Pratiquem, sacou? Tem muito mais coisa que eu faria no conceito geral, mas acho que esse conteúdo aqui, pra quem nunca fez mixagem, já é bastante coisa pra estudar em casa. Peguem seus beats, peguem seus microfones, metam mão, estudem. Vocês podem discordar de mim também. Se você faz de maneira diferente, comente aí embaixo. Vai que eu aprendo coisa nova também e trago o que você tem para ensinar para o meu repertório. Suave? Estamos aqui para trocar conhecimento. Muitíssimo obrigado por assistir, rapaziada. Deixa o like, porque aula de graça não é todo dia que vocês estão tendo. Muitíssimo obrigado. Se inscreva no canal. Até a próxima.